bom dia a todos. Um abraço aí para a galerinha de Baixa Grande do Ribeiro, Elesbão Veloso, olha só, Uruçuí, povo lindo de Uruçuí, Elesbão e Baixa Grande. Pessoal que está conosco aí, hein? Tem mais a galerinha que está aí em casa, né? Assistindo a aula pelo YouTube. Muito bem, forte abraço aí para essa galera maravilhosa. Na aula de hoje, viu, meus amados, aí de Elesbão Veloso, nós vamos bater um papo sobre regência, tá? Vamos falar um pouquinho aqui da regência de um modo geral, tanto a regência verbal como a regência nominal. Depois eu vou falar um pouquinho de alguns verbos, não são todos, tá? Porque para se falar de regência verbal, eu teria aqui que passar um ano todinho falando só sobre a regência de verbos. Já imaginou? Existem dicionários de verbos e regimes. Existem dicionários. Então vamos lá. O que é a regência verbal? O que é a regência de um modo geral? É aquela relação, né, de subordinação existente entre um termo subordinante e um termo subordinado. O termo subordinante, também chamado de termo regente, deve ser o verbo ou nome, que vai pedir um complemento, e o complemento desse verbo ou desse nome é o termo regido, também chamado de termo subordinado. Nessa relação, nessa harmonização entre termo regente e termo regido, é possível você ter a presença de preposição entre esses termos, tá bom? E a preposição vai ocorrer se o termo regente exigir tal preposição. E quem é que vai exigir? O verbo, ou então o nome. Mas também pode ser que eu tenha verbo que não peça preposição. E quando esse verbo não pedir preposição, aí nós teremos verbo transitivo direto. Também é possível você encontrar na regência verbos que não pedem complemento nenhum. Verbos que não pedem objeto. E verbo que não pede objeto é verbo que não transita. Verbo que não transita é verbo intransitivo. Intransitivo. Vamos bater um papo aqui, né? Para a gente ir compreendendo, né, o conteúdo, visualizando tudo que eu acabei de comentar para vocês. Eu sou o professor Fernando Santos, professor de língua portuguesa, trabalhando a análise linguística dentro da morfossintaxe, a regência. Então, olha só, galerinha da primeira série do ensino médio, a regência é a relação sintática que se estabelece entre um termo regente, aquele que exige outro, e o termo regido, o termo exigido pelo primeiro. O termo regente, sendo um verbo, tem-se a regência verbal, e o termo regido, e o termo regente, sendo um nome, tem-se a regência nominal. Aqui em cima, todos precisam de você. Nessa frase, todos precisam de você, eu tenho aqui um verbo, né? E esse verbo, ele exige um complemento. Quem precisa, precisa de alguém, precisa de algo. Então, quando o verbo pede um complemento com uma preposição, né? Eu tenho um verbo transitivo indireto. Esse de aqui é a preposição exigida pelo verbo. Tá? Daqui a pouco eu falo sobre isso aí mais um pouquinho. Agora, às vezes, o termo regente não é um verbo, é um nome. Olha o exemplo. Tenho necessidade de ajuda. Ah, professor, quem tem necessidade de alguma coisa, de ajuda
está completando a palavra necessidade. Necessidade é um nome, aqui é um substantivo, né? Olha, turma, o verbo você conjuga. Eu preciso, tu precisas, ele precisa. O nome eu duvido que você conjugue. Eu necessidade, tu necessidade, não dá para conjugar, tá? Então necessidade é nome. E esse nome necessidade, ele exige a preposição de. Necessidade de quê? A resposta é de ajuda. De ajuda complementa o verbo. Tranquilo aí? Até aí tá tudo lindo, galerinha de Baixa Grande, Elesbão Veloso, Uruçuí. Tudo lindo? Tudo lindo? Tudo lindo, né? Tudo lindo. Muito bem. Vamos lá, vamos continuar aqui. Ó, eu peguei aqui alguns nomes, tá? Alguns nomes. Quando se trata da regência nominal, arregala os ouvidos aí, porque eu vou falar. Quando se trata da regência nominal, nós temos adjetivos, substantivos, advérbios, nós temos nomes, né, que exigem uma determinada preposição. Alguns nomes admitem. A galerinha de Elesbão que não está entendendo. Tudo bem, fica calmo que vai entender já já, viu? Prometo que vocês vão entender. Então, alguns nomes admitem mais de uma preposição. Alguns nomes admitem mais de uma preposição. Tá? Outros, você vai ser obrigado a usar uma determinada preposição. O pessoal de Elesbão Veloso que não está entendendo, eu vou colocar um exemplo aqui com a palavra favorável, tá? Com a palavra favorável. Ó, eu não sou favorável. Eu queria que o pessoal de Elesbão Veloso, preste atenção, hein? Eu queria que o pessoal de Elesbão Veloso completasse essa frase aí. Qualquer coisa para completar. Como é que você completaria? A galerinha de Elesbão Veloso, como é que completaria essa frase? Eu não sou favorável, continue aí. Porque se você conseguir completar essa frase, você vai compreender o que eu estou falando. Eu não sou favorável. Continue. Complete essa frase aí, Elesbão Veloso. Se o pessoal de Uruçuí quiser completar, também pode ser. Baixa Grande do Ribeiro também, se quiser completar, ok. Vamos lá. Estou aguardando. Não basta dizer que não entendeu. Tem que participar. Mesmo que erre, não tem nada a errar. Ah, não sou favorável à violência. Beleza. Eu só vou fazer um ajuste aí, tá? Não sou favorável. Observa, ó. Vou botar um A com acento grave. Violência, tá bom? Você sabe por que eu botei esse acento? Porque a palavra favorável, ela pede a preposição a. Quem é favorável a alguma coisa. Certinho? A palavra violência é uma palavra feminina e ela aceita o artigo a violência. Então, a preposição do nome favorável, juntando-se com o artigo de violência, aí eu tive que juntar os dois as. E quando eu junto esses dois as, eu sou obrigado a colocar um acento grave, indicatório da crase. Você sabe por que você completou desse jeito, Elesbão Veloso? Porque você aprendeu o que eu estou falando sobre regência nominal. A palavra favorável é um nome.
é um nome que exige a preposição a. Todas as vezes que você usar a palavra favorável, você vai usar uma preposição que o nome favorável pede. Eu não sou favorável à violência, eu não sou favorável a escândalos, eu não sou favorável a aulas neste horário, eu não sou favorável a complicações, eu não sou favorável a discurso político, eu não sou favorável a pessoas que tratam crianças dessa forma, e quem não é favorável a alguma coisa. Então, o nome favorável, ele exige sempre uma preposição, a preposição a. Certinho? Vou fazer uma pergunta para Elesbão Veloso. Deu para compreender agora do que eu estou falando, Elesbão Veloso? Sim ou não? Bom dia, Valmira Nascimento Ramos. Né? E aqui eu só coloquei uma relação de nomes. Eu posso ter outros nomes. Ó, eu posso pegar, por exemplo, aqui, a palavra ansioso. A palavra ansioso, em algumas situações, eu posso utilizar a preposição para. Também eu posso usar a preposição por. Eu também posso usar a preposição de. Né? Por exemplo, estamos ansiosos por notícias suas. Olha aí. Estamos ansiosos por notícias. Eu também poderia fazer assim. Estamos ansiosos para vê-los. Estamos ansiosos para vê-los. Estamos ansiosos. Estamos ansiosos de. Estamos ansiosos de quê? Estamos ansiosos de tudo. Então, esse nome ansiosos, né, você pode usar tanto a preposição de, como a preposição por, como a preposição para. Isso aí é um nome, ansioso é um nome. Por isso que se trata de regência nominal. O que você vai estudar na regência nominal são alguns nomes e as preposições que esses nomes exigem. Vou fazer uma perguntinha para Elesbão Veloso. E aí, conseguiu compreender agora? Sim ou não? Conseguiu compreender agora, Elesbão Veloso? Eu preciso da resposta de Elesbão Veloso. Ah, beleza, sim. Muito bem. Olha aqui, ó. Alguns nomes que vocês precisam conhecer, ó. Adepto, alheio, ansioso, apto, aversão, feliz, favorável, imune, contente, né? Fernando, eu estou feliz por você. Eu estou feliz com o presente que eu recebi. Eu estou feliz, né, de tudo que eu vi. Estou feliz em vê-la. Então, é só isso, turma. Não tem segredo. Tá bom? Pronto. Aí é a regência nominal, é o nome. É o substantivo, é o adjetivo que pede uma determinada preposição. Agora, nós vamos falar da regência de alguns verbos na variedade padrão. Né? Porque nós temos a linguagem não padrão, né? Aquela que é do nosso dia a dia, e nós vamos trabalhar aqui
a variedade padrão. Então, nós temos que ajustar o verbo de forma que a gente utilize a padronização. Tá? Então, colocando aqui o primeiro quadro, e aqui nesse primeiro quadro, nós temos o verbo assistir, tá? Agora, eu queria que vocês tivessem muita atenção, pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, o pessoal de Elesbão Veloso e o pessoal de Uruçuí. Todos. Valmira Nascimento Ramos também. Olha, normalmente o verbo assistir, ele tem 4 sentidos. 4 sentidos. Eu só vou falar agora, nesse exato momento, o verbo assistir no sentido de ver. Tá? Quando você usar o verbo assistir no sentido de ver, você vai ser obrigado a usar a preposição a. Todas as vezes que você empregar o verbo assistir no sentido de ver, você obrigatoriamente vai usar a preposição a, porque esse verbo ele é transitivo indireto. É um verbo que exige um complemento com a preposição a. Então, nunca mais digam assim: professor, eu assisti o jogo. Não diga mais isso. Diga assim: professor, eu assisti ao jogo. Veja que você, quando empregar o verbo assistir, você vai ter que empregar a preposição a. Hoje vou assistir ao jogo do Brasil. Ok? Porque você está usando o verbo assistir no sentido de ver. Né? Você vai ver, né, o jogo. Então você vai assistir ao jogo. Vou fazer uma perguntinha aí. Compreendeu o que eu falei relativamente ao verbo assistir, turma? Hein? Sempre que você empregar o verbo assistir no sentido de ver, você vai usar a preposição a. Você vai assistir a alguma coisa. Certo? Preciso da resposta de vocês com urgência. Certo, turma? Eu quero vocês me respondendo. Vocês só vão conseguir aprender se vocês interagirem com o professor. Beleza, lindo, maravilha. É isso aí. Eu vou falar de outro verbo agora. Eu vou falar do verbo ir e aproveitar e falar do verbo chegar também, tá? Já vou mudar. Né? Nós vamos ver vários verbos aqui. Estou falando agora do verbo ir e do verbo chegar. Olha, esses verbos aqui, eu queria que vocês, pelo amor de Deus, esquecessem a preposição em. No lugar do em, eu quero que vocês usem a preposição a. Quem vai a algum lugar. Quem chega a algum lugar. Esses dois verbos são verbos que denotam movimento. E a preposição adequada para verbos de movimento é a preposição a. Os dois verbos são intransitivos. Verbos intransitivos são aqueles verbos que não pedem complemento, não pedem objeto, nem direto, nem indireto. São verbos que não transitam, são verbos intransitivos.
Mas eles exigem a preposição a lá no adjunto adverbial de lugar. Você nunca mais vai no colégio. Você, a partir de agora, vai ao colégio. Você jamais vai chegar em casa. A partir de hoje, você chega a casa. Fernando, eu quero ir no centro. Não vá no centro, vá ao centro. Professor, eu cheguei numa conclusão. Não, você não chega numa conclusão. Você chega a uma conclusão. O que é que o Fernandinho aqui está dizendo para vocês? Que todas as vezes que vocês empregarem o verbo ir e o verbo chegar, vocês vão usar o azinho preposição. Porque o verbo é intransitivo e você vai usar a preposição a. Então, a criança vai ao parque. O homem foi à lua. Por que tem um acento grave aí? Porque a palavra lua aceita o artigo a e o verbo ir pede a preposição a. O a preposição do verbo e o a de lua, juntos, é um a com acento grave. Lindo. Uruçuí, vocês aí compreenderam o verbo chegar e o verbo ir? Diga aí para mim, se vocês compreenderam ou não. Vamos lá. Valmira, compreendeu, Valmira? Sim ou não? Eu quero o feedback de vocês, hein? Porque vai ser o tempo todo desse jeito. Cada verbo tem uma história para ser contada. Eu só quero que você saiba a história de cada verbo. Vou repetir, hein? Na regência, cada verbo tem uma história para ser contada. E eu estou contando a história de cada verbo. E eu quero que vocês mentalizem a história de cada verbo. Beleza? O Jorginho já está aqui, né? Craque na regência de alguns verbos. Beleza? O Jorginho aqui é o nosso diretor de imagem hoje. Está substituindo o professor Flavilto hoje. Olha aqui, ó. Vamos para outro verbo. Vamos lá. Professor, vamos falar aqui do verbo obedecer e também do verbo desobedecer? Vamos falar dele, né? Ah, depois de um debate aí na sala, maravilha, Lesbão Veloso. Perfeito, né? É isso aí. Eu acho que tem que ter esse momento mesmo, né, de debate entre os alunos, o próprio professor batendo um papo com os alunos sobre. É perfeito, tá? Eu estou sempre à disposição. Eu sempre vou querer o melhor para cada um de vocês aí, tá? Vamos continuar. O verbo obedecer, assim como o verbo desobedecer, os dois exigem a preposição a. Porque os dois verbos são transitivos indiretos. Olha, Lesbão Veloso, preste atenção. No dia a dia, nós falamos assim: eu obedeço o meu pai, eu obedeço o professor. Não é assim que a gente fala no dia a dia? A partir de hoje, não fale mais assim. Eu quero que você utilize a preposição a. Eu obedeço a meu pai, eu obedeço ao professor, eu obedeço a tudo e a todos. Você é obrigado a utilizar a preposição a com o verbo obedecer, assim também com o verbo desobedecer. Então a frase aí que está na última coluna é fácil, ó. Ele desobedeceu ao regulamento. Por que nós usamos a preposição a? Porque o verbo obedecer e o verbo desobedecer pediram a preposição a. Quem desobedece, desobedece a alguém.
Quem obedece, obedece a alguém. Vamos andar mais um pouquinho. Porque agora, eu vou escrever umas coisas aqui, tá? Em relação ao verbo preferir. Eu vou escrever algumas coisas aqui, tá? Quando você encontrar com o verbo preferir a palavra mais, a palavra menos, a expressão 1000 vezes, a expressão milhões de vezes, quando você encontrar do que, encontrar que, eu quero que você faça assim, ó. Eu não vou usar isso, não vou usar isso, não vou usar isso, não vou usar nada disso aqui. No lugar da palavra que e da locução do que, eu quero que vocês utilizem, né, no lugar do que e do que, eu quero que vocês utilizem um a. Então, nunca mais, Valmira, nunca mais, galerinha de Elesbão Veloso, de Uruçuí e de Baixa Grande. Nunca mais digam assim, prefiro 1000 vezes português do que matemática. Não, não digam mais isso. Prefiro mais o Fernando do que o Joãozinho. Não. Prefiro a Maria do que a Joana. Também não. Quando você encontrar mais, menos, 1000 vezes, esqueça, está errado. O verbo preferir, ele é transitivo direto e indireto. Quem prefere, prefere uma coisa à outra. Quem prefere, prefere uma coisa à outra. Quem prefere, prefere uma coisa à outra. Então, olha aqui, ó. Prefiro telejornais, epa, lindo, a novelas. Telejornais é o objeto direto e a novelas é o objeto indireto. Porque esse verbo preferir é transitivo direto e indireto. Quem prefere, prefere uma coisa à outra. Ok? Quem prefere, prefere uma coisa à outra. Ok? São vários assuntos. Esses assuntos já foram aí para vocês. Perguntem aí na direção da escola quais são os assuntos que eles vão dizer para vocês, tá bom? Eles já têm aí o conteúdo. Tá? Eu agora de cabeça não sei. Mas com certeza esse assunto de hoje vai estar na prova. Vamos lá, galerinha. Compreendido aí? Sim, sim? Compreendido? Muito bem. Pois vou fazer o seguinte. Pergunte para a coordenadora. Se a coordenadora não falar para vocês, mandem um zap para mim que eu respondo, tá bom? Agora é porque eu não tenho agora o conteúdo que vai aparecer na prova de vocês. Tá? Mas fale com a coordenação, que eles vão dizer o conteúdo da prova. É para dizer, nós mandamos o conteúdo para vocês, né? Eu espero que eles digam, eu espero que sim, tá bom? Então vamos lá, ó. O verbo preferir, ele é transitivo direto e indireto. Quem prefere, prefere uma coisa à outra. Nunca diga mais, prefiro milhões de vezes uma coisa do que outra. Prefiro mais uma coisa do que outra. Prefiro menos isso do que aquilo. Nada de mais, nada de menos. Sempre uma coisa à outra. Ok? Muito bem. Eu quero falar do verbo pagar e do verbo perdoar. Tá? Eu quero falar do verbo pagar e do verbo perdoar. Pagar e perdoar. Tá? Eu vou levar lá para cima para falar dos dois, tá? O verbo pagar e o verbo perdoar. O verbo pagar e o verbo perdoar. Vou botar aqui só o verbo pagar,
tá? Às vezes, né, ele se refere a pessoas e às vezes se refere a coisas. Todas as vezes que eles se referirem a pessoas, eles serão transitivos indiretos e vão exigir a preposição a. Quando houver referência a coisa, esses verbos serão transitivos diretos. Implica dizer que não vai ter preposição. Então, tanto o verbo pagar como o verbo perdoar podem exigir o contato do professor Fernando, 99959-2000. Anota aí e pode mandar aí que eu envio para vocês, tá bom? Como é que você vai fazer a prova sem saber do conteúdo? Tem que saber qual é o conteúdo que vai aparecer na prova, né? Tem que saber. Beleza? Então, turma, se você tiver o verbo pagar ou o verbo perdoar, é sempre assim. A referência é a pessoa? É. Então, jogue um azinho lá. A referência é a coisa? É. Então, não tem nada de preposição. Perfeito? Pronto. Vou apagar meu contato aí, hein? Vou apagar. Quem anotou, anotou. Quem não anotou, não anota mais. Pronto. Então, fica assim, ó. Você pagou o Fernando ou pagou ao Fernando? Me respondam. Você paga o Fernando ou paga ao Fernando? Responda para mim, por favor. Rápido, rápido. Você paga o Fernando ou paga ao Fernando? Você paga o Fernando ou paga ao Fernando? O Fernando ou ao Fernando? Rápido, vamos lá. Ao. Beleza, Lesbão Veloso. Porque Fernando é nome referente à pessoa. Isso, legal. Você pagou o trabalho ou pagou ao trabalho? Você pagou o trabalho ou pagou ao trabalho? Agora eu quero a palavra trabalho. Pagou o trabalho ou pagou ao trabalho? Vamos lá, me responda agora. De novo, vamos lá, Lesbão Veloso, Uruçuí. Valmira, vamos lá, Valmira, vamos lá. Pagou isso, Uruçuí, lindo. Pronto. Gente, é só isso que o Fernandinho quer que vocês saibam, tá bom? Se a referência for a pessoa, você tem que usar a preposição a. Se a referência for a coisas, nada de preposição. Ah, fácil demais, hein? Olha só o exemplo aqui, ó. Eu pagarei ao gerente. Eu pagarei ao gerente. Eu pagarei ao gerente. Porque gerente é um nome referente à pessoa. Eu pagarei ao gerente. Perfeito? Perfeito. Vamos ver agora o último verbo dessa tabelinha aí. Vamos lá. O último verbo dessa tabela é o verbo visar. O verbo visar. Ele tem vários sentidos. Aqui eu só estou colocando o sentido de ter como meta. O sentido de objetivar. Objetivar. O sentido de pretender. Neste sentido de pretender, de almejar, de objetivar, o verbo é transitivo indireto e pede a preposição a. Então, você, quando for usar o verbo visar, neste sentido de pretender, de almejar,
você vai ter que usar a preposição a. Nem toda pesquisa científica visa ao progresso humano. Olha aqui a presença, visa ao progresso humano. Visa, objetiva, pretende, tem como meta. Ok? Lindão aí? Compreendido, turma? Compreendido, não é não? Eu posso mudar o slide? Eu posso ou não posso mudar esse slide? Diga aí para mim. Se eu posso mudar ou não o slide. Posso? Posso ou não posso mudar o slide? Diga aí, meus amadinhos. Posso ou não posso? Posso ou não posso não? Pronto. Olha só. Mais slides para vocês. Tá? Vocês já conseguiram ver como é que funciona, não já? Tá? Aqui você tem o verbo. Aqui você tem o sentido. Tá? Aqui é o sentido, tá? Sentido. Tá? E aqui, né? O terceiro quadrinho é a transitividade dele, né? E o exemplo, né? Pronto. Olha, o verbo agradar, ele tem dois sentidos. Eu vou falar mais 10 minutinhos aqui, tá? O verbo agradar, ele tem dois sentidos. O primeiro sentido de acariciar. No sentido de acariciar, ele é transitivo direto. Ele não pede complemento. Acariciar, fazer carinho. A jovem agradava o namorado. Eu estou dizendo que ela acariciava, que ela fazia carinho, né? A mãe agradava os filhos. A mãe acariciava os filhos. Então existe o sentido de acariciar e existe o sentido, sabe de quê? O sentido de contentar-se, de satisfazer-se. Nesse sentido de satisfazer, ele é transitivo indireto e pede a preposição a, tá? E pede a preposição a. Por exemplo, o Fernando, né, agradava aos alunos, né? Ou seja, satisfazia. Esse contentar aqui é satisfazer. Satisfazer. Então, sua atitude agradava ao professor. Satisfazia. Deixava o professor contente. Veja a presença da preposição a. Tá bom? Se você não usar a preposição, o sentido é de acariciar. Se você usar a preposição, o sentido é de satisfazer. Muito cuidado com o verbo agradar, tá? Muito cuidado. Vou mudar, hein? Professor, e o verbo aspirar? Ah, mas o aspirar, ele vai ter aqui o sentido de sugar. O verbo é transitivo direto, né? Não pede preposição. Sugar, né? Aspirei o ar puro da mata. O que foi que eu aspirei? O ar. Não tem preposição. Mas se o Fernandinho empregar o verbo aspirar no sentido de almejar, ele já vai ser transitivo indireto e vai pedir a preposição a. Aí você teria uma frase assim: você aspira ao cargo de diretor? Porque agora aí o sentido é de desejar, é de almejar, é de pretender. Tá bom? Tá lindo aí? Será se já dá para a gente fazer questões? Porque o restante aí é só você dar continuidade à leitura. Hein? Já posso fazer questões? Digam aí para mim. O verbo assistir, ele tem 3 sentidos. Além do sentido de ver, tem o sentido de auxiliar e o sentido de pertencer. No sentido de ajudar, auxiliar, ele é direto, não pede preposição. No sentido de ver, nós já vimos
ele pede a preposição a. E no sentido de caber, de competir, de pertencer, ele também pede a preposição a. A enfermeira assistia o menino. Quem assistiu a esse jogo? Esse direito assiste a todos, compete, cabe, pertence. Baixa Grande do Ribeiro disse que eu já posso fazer questões, sim. Elesbão Veloso também. Então vamos lá fazer questões, hein? Vamos lá. Olha que coisa linda aí. Olha que imagem linda. Estão vendo essa imagem aí? Dá uma olhadinha mais aí na imagem. Muito bem. Analisou? Analisou a imagem? Pois vamos lá. Suponha que a foto que você visualizou, né? E o texto a seguir façam parte de um informativo. A foto e o texto façam parte de um informativo. Tá bom? Para que o texto esteja redigido em conformidade com a norma padrão, para que o texto seja redigido em conformidade com a norma padrão, as lacunas devem ser preenchidas respectivamente por. Então aqui é o seguinte, você vai preencher com a preposição que for adequada. Aí você vai ser obrigado a olhar para o nome e para o verbo que está aí. Tá bom? Vamos lá? Vamos juntos? Os interessados. O primeiro nome que eu quero avaliar é o nome interessados. Quem é interessado a alguma coisa, é interessado com alguma coisa ou interessado em alguma coisa? Diga aí para mim. Baixa Grande. Quem é interessado a, com ou em? Diga aí para mim. Baixa Grande, Elesbão Veloso e Uruçuí. Quem é interessado a, é interessado em ou é interessado com? Elesbão Veloso, eu só perguntei a palavra interessado. Você já está me dando a resposta com... Não, eu quero só o interessado. Hein? Você é interessado em política? É interessado por política ou é interessado com política? Hein? Diga aí para mim. Os interessados a conhecer, os interessados com conhecer ou os interessados em conhecer? Eu vou continuar. Para conhecer a ilha fiscal, devem se dirigir ao centro histórico da cidade, onde está o espaço cultural da Marinha, qual partem as embarcações. Muito cuidado bem aqui com o pronome relativo, qual, né? E olhem para cá, quando você tiver um pronome relativo, você vai ter aqui um verbo e deve ter um substantivo, né? As embarcações, elas partem onde? De algum lugar, né? Diga aí para mim. Os interessados em conhecer a ilha fiscal devem se dirigir ao centro histórico da cidade, onde está o espaço cultural da Marinha, né? Com a qual partem as embarcações. É isso aí? Ou cuja qual partem as embarcações? Ou é com a qual partem as embarcações? Hein? Ainda tem ainda aqui o terceiro espaço.
Ou é de quê? Ou é no qual? Não, é assim, gente, olha. As embarcações, presta atenção. As embarcações é o sujeito. Elas partem, quem parte de algum lugar, né não? Quem parte de algum lugar. As embarcações partem. Então, elas partem de algum lugar. Então, eu já vou esquecer aqui, ó, 3 letras. Eu vou esquecer a letra a letra B e a letra E. Tem um outro detalhe aí, turma. Tem um outro detalhe. A preposição com também você não vai usar, viu? Porque quem é interessado em alguma coisa. Os interessados em conhecer a ilha fiscal devem se dirigir ao centro histórico da cidade, onde está o espaço cultural da Marinha, né? O espaço do qual partem as embarcações, ou seja, as embarcações elas partem do espaço cultural. Quando se parte de algum lugar. Então, do qual partem as embarcações que conduzem os turistas à ilha para uma visita monitorada, cuja duração, esse cuja tem valor de posse, né? A duração dela quem? Da visita. Quando houver essa ideia de posse, aí você usa cujo, cuja, cujos. Então, a resposta da questão de número 1 é letra D de dado. Vocês viram que no primeiro espaço, você tem o nome interessado. Quando você está interessado em alguma coisa. Por exemplo, a professora Bia aí na sala, ela pergunta para vocês: ei, vocês estão interessados em aprender português? Vocês estão interessados em alguma coisa? Né? O nome interessado, ele rege a preposição em. Rege a preposição em. Todas as vezes que você tiver um pronome relativo, seja qual ou que, aqui você pode ter uma preposição, tá? Você pode ter uma preposição. A preposição vai depender do verbo, né? Partem as embarcações. Embarcações. Então, as embarcações, tá? As embarcações, elas partem de algum lugar. De algum lugar. Né? Aí, o pronome relativo qual, ele sempre traz o artigo do referente. Né? Refere-se a espaço cultural da Marinha, que é uma palavra masculina, então, do qual. Então, as embarcações partem do espaço cultural, do qual partem as embarcações. Certo, galerinha? Então, resposta letra D de dado. Letra D de dado. Esta foi um pouco complicada, mas é só questão de prática, Se você fizer mais umas questões nesse sentido, você responde com facilidade depois. Olha aí, essa daí tá fácil, vocês conseguem fazer numa boa. Oba! Estou com sorte! Consegui chegar em casa. O que é que vocês acham dessa frase? Chegar em casa sem sofrer nenhuma violência. O cidadão chegando à casa dele e achando que está com muita sorte. Só que ele não consegue
visualizar ainda que dentro da casa dele está ocorrendo violência. O quê? Olha aqui a mulher dele, como é que está? Amarrada, o bandido com uma faca e um revólver. Tá? A violência ocorrendo dentro da casa. Reparem, questão 2, reparem que há na charge ao lado um erro clássico de regência, incluindo o verbo chegar. Qual é esse erro? Diga aí para mim. Elésbon Veloso, qual é o erro que tem aí? Vamos lá, galerinha, rápido, rápido. Qual é o erro que existe aí? Qual é o erro? Bora, vamos lá. Eu até destaquei. Ele colocou chegar em casa. E não é chegar em casa, turma. Você não chega em casa, né? O erro é esse. Chegar em casa. Você não pode usar esse em, né? É isso aí. O normal seria chegar a casa. Esta é a resposta que deve ser. Valeu, galerinha. Elésbon Veloso colocou o erro da preposição em. Isso aí, hein? Gostei. Vamos lá. Atente-se ao fragmento da composição abaixo e identifique o erro regencial ocorrido. Como poderíamos reescrever a frase corrigindo o erro? Sinto falta dela, namorar com ela e dos beijos com fervor que ela dava por amor. Sinto falta dela, namorar com ela, nunca mais tive para mim uma namorada assim. Olha, gente, eu não falei para vocês, mas eu quero que vocês saibam uma coisa. Olha, o verbo namorar, viu, galerinha? O verbo namorar é transitivo direto, viu? E verbo transitivo direto não pede preposição. Nunca use a preposição com o verbo namorar. Quem namora, namora alguém. O problema está exatamente aqui, ó. Namorar com ela. Namorar com ela. Professor, e como é que eu iria corrigir? Rapaz, você tem que tirar o com. Ah, então seria namorar ela? Não, você não vai usar ela para completar verbo. O normal é você fazer assim, ó. Namorá-la. No lugar de ela, você usa o a. Namorá-la. Aqui você tira e escreve isso, namorá-la. Pronto, corrigiu. Tá? Corrigiu. Faça o print aí da questão 2, Baixa Grande do Ribeiro. Fácil, né, não, com o verbo namorar? Olha, a partir de hoje ninguém namora com ninguém, viu, Jorginho? Ah, eu namoro com essa blusa. Não, você não namora com essa blusa. Você namora essa blusa, né? Você passa todo dia, olha para ela, não compra. Então você está namorando a blusa. Tá? Ei, eu quero namorar com você. Não, não, não. Eu quero namorar você. É isso aí, viu? Eu quero namorar você. Eu quero namorar com ela. Não, eu quero namorá-la. Namorá-la. Pronto. A próxima. Abraço peçonha. Muitas vezes as pessoas nos irritam profundamente e acabamos nos esquecendo do conforto de um abraço que somente elas podem dar. Reescreva o quarto e o quinto quadrinhos. O quarto e o quinto quadrinho. Retirando o pronome oblíquo que acompanha o verbo esquecer. Então ele quer que nós retiremos esse nus aqui, ó. E como é que iria ocorrer? Né? A terceira questão está aqui, gatinhos. Olha aí a terceira questão. Baixa Grande do Ribeiro. Já fiz.
Está bem aqui o nome 3, o numeral 3, olha aí. Vai lá, faça o print rapidamente aí para eu ir para questão 4. Né? Porque está terminando o horário. Pronto? Pronto, questão 4. Então, turma, olha, aqui tem um detalhe, ó. Quando você tem o verbo esquecer-se, ele sempre vai exigir a preposição de. Quando você tiver apenas o verbo esquecer, você não vai ter preposição, tá? Cuidado, ó. Esquecer-se. Quem se esquece de. Mas quem esquece, esquece algo. Não tem o de. Então, se eu for reescrever o quarto e o quinto quadrinhos, vai ser assim, ó. E acabamos, né? Acabamos esquecendo. Aí eu vou tirar o de aqui, ó. Eu vou tirar o de. Esquecendo o conforto. O conforto de um abraço. Tá bom? Como é que estava no original? No original estava assim, né? Nos esquecendo do conforto. Quando você usa o pronome, você usa a preposição. Tirou o pronome, tira a preposição. Tirou o pronome, tira a preposição. Ok? Vou ficar por aqui. Um forte abraço. Espero que tenham gostado da aula sobre regência. E pratiquem mais. Você só vai aprender praticando mais, tá bom? Procure aí na biblioteca da escola livros de português que tratem do conteúdo regência. Até mais. Fui!